Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, estamos de volta com vocês e hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante, bastante polêmico. Já vou pedindo a você que conhece alguém da CCB, Congregação Cristã do Brasil, vai compartilhando esse vídeo aí com eles, vai fazendo esse vídeo chegar ao máximo de pessoas que você conheça. Antes de tudo, irmãos, nós estamos aqui com uma promoção que é Lobo entre as ovelhas. Como a juventude cristã deve ser luz em um mundo de treva. Deu para pegar aí, Débora? Sem estourar, deu, não deu? Ok. E também a bênção de ser diferente. O perfil da juventude cristã que mudará o mundo. São dois livros que eu escrevi e se você quiser, eles estão em promoção de R$40 por R$29,90 os dois. O WhatsApp vai ficar aí na descrição do vídeo, você fala comigo, adquire aí esses dois livros em nome de Jesus. Queridos, nós vamos tratar hoje sobre um tema que é bastante ali, cheio de suas complexidades. Às vezes eu vejo aqui, nós temos um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos nesse canal, que já partiu de 600 mil visualizações e 20 e tantas mil comentários. E as pessoas ficam aí comentando, eu vejo o pessoal da CCB comentando lá, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A CCB não estuda a Bíblia e eu posso provar. Não há um estudo teológico das Escrituras na Congregação Cristã do Brasil. A CCB, se você for nesse vídeo aqui que eu estou falando, você vai ver lá os tipos de comentário. É sofrível os tipos de comentários que se tem lá sobre as questões, como é que eu posso dizer, quando você vai sustentar a doutrina do que você crê. As pessoas dizendo, olha, ele está com inveja. O outro diz, a CCB é de Deus. O outro diz assim, é mentira o que ele está dizendo. Mas lá no fundo, todo mundo sabe que é verdade o que nós estamos falando da Congregação Cristã do Brasil. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que são CCBistas, como assim nós denominamos. São gente de bom caráter, gente muito assim, como é que eu posso falar? Gente boa, sabe? Não tenho nada de tocar na reputação de ninguém, porque esse vídeo, irmão, não é sobre pessoas. Esse vídeo é sobre um escopo doutrinário de uma denominação. Então nós não temos nada contra A ou B de pessoas dessa religião, dessa congregação. Nós temos contra questões teológicas, é outra coisa, ok? Então, de vez em quando a gente vê assim, quem é você para julgar? Tem o vídeo nosso aqui falando sobre o véu. Aí é que os comentários lá tá comendo solto, né, Débora? Quem é você para julgar? Não julgueis, para que não seja julgado. Irmãos, não é esse tipo de julgamento que Jesus está falando em Mateus 7. Jesus está falando sobre o julgamento hipócrita. Se formos pegar por essa premissa, Jesus não poderia julgar os fariseus. Paulo não poderia julgar os hereges. E Paulo faz isso toda hora. Então, vamos baixar a bola e botar a bola no chão e jogar com ela no chão e não no ar. Ok? Primeiro ponto que eu quero provar que a CCB não estuda a Bíblia de nenhuma forma. É que eu tenho na minha casa aqui, eu tenho aqui, mora comigo aqui há 27 anos, ela me corrigiu ontem, há 27 anos eu e a Fernanda somos casados. E a Fernanda é uma ex-CCBista, ok? A minha esposa foi, na sua juventude inteira, ela está ali olhando para a minha cara, e ela foi, a revelação está feita, né? Você não pediu segredo, né? A gente conta isso na igreja toda hora. A Fernanda, na sua juventude, ela era da Congregação Cristã do Brasil. E a gente está para trazer ela aqui, né, Débora? Para contar, né, o testemunho dela aqui. Ela está fazendo assim com o dedo ali, mas ela vai contar o testemunho dela aqui, como é que foi ser a juventude inteira da Congregação Cristã do Brasil. Eu posso dizer, irmãos, que na época eu era da Assembleia de Deus, e quando nós começamos ali nós nos conhecíamos desde criança, eu e a Fernanda, mas quando nós, depois de jovem, começamos a namorar para casar, a Fernanda foi basicamente banida da congregação cristã. Ninguém queria falar com ela para nada mais. Literalmente ela foi assim, colocada de lado. Então, para você ver como é que a tolerância que se prega tanto,
dentro desse meio é uma tolerância que só existe na crônica de Nárnia, no mundo de Nárnia ou no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Então, isso dá a entender, isso só prova o sectarismo da Congregação Cristã do Brasil. Primeiro ponto, porque a Congregação Cristã não estuda a Bíblia. E eu vou lhe provar. A congregação, as igrejas bíblicas, elas têm um escopo, um corpo teológico. Você reconhece uma igreja bíblica pelo que ela crê. Nossa igreja, a Igreja Reformada Palavra da Cruz, ela é uma igreja de escopo de linha calvinista. Então, se você nos perguntar qual é o movimento da nossa fé, basicamente qualquer membro da nossa igreja, ele vai te dizer. Por quê? Porque, geralmente, todos os membros da nossa igreja passaram por um discipulado de 3 a 5 meses, sendo discipulado dentro das doutrinas da nossa igreja. Então, a igreja tem um cremos, tem um escopo. Nós somos guiados pela Escritura, Confissão de Fé de Westminster. Então, a Bíblia é o nosso guia supremo, não temos outro. Mas, traduzindo as Escrituras, nós temos ali também a Confissão de Fé de Westminster, que é o cremos da nossa igreja. Dito isso, e também as confissões de fé batista e outras assim por diante, confissões históricas. Dito isso, se você for na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem o cremos dela. Ou seja, a Assembleia de Deus também é uma igreja que tem todo o aparato e escopo teológico para apoiá-la. Ou seja, se você perguntar à nossa igreja, como vocês veem, qual a visão de vocês sobre o Apocalipse? Rapidamente, algum membro lá, qualquer membro vai dizer, a nossa igreja ela é amilenista. Nós acreditamos em um milênio, é simbólico. Se você for uma Assembleia de Deus e perguntar a pessoa, a qualquer obreiro lá, como vocês veem o Apocalipse? Qualquer obreiro vai te dizer, nós enxergamos o Apocalipse na visão dispensacionalista. Ou seja, porque essa igreja tem todo o aparato e o escopo teológico a sustentando. Se você for em uma igreja de linha arminiana, e perguntar a ela, olha, como é a soteriologia da igreja de vocês? Como vocês creem na salvação? Que tipo de salvação vocês creem? E eles vão te explicar isso. Se você for na nossa, qualquer membro te explica isso. Se for na Assembleia de Deus, basicamente qualquer membro vai te explicar como é. Por quê? Porque essas igrejas, elas tiveram um aparato de discipular o membro. De ter ali mostrando a ele nas Escrituras todo o escopo teológico do que se crê aquela denominação. Então, para explicar isso, precisa-se muito de estudar as Escrituras. Dito isso, já tem quase uns 10 minutos de vídeo, não é? Dito isso aqui, nós temos que partir agora para a CCB. Esse é o primeiro ponto. A CCB não tem nenhum escopo teológico nela. Vamos lá. Primeira coisa, me cite aqui nos comentários um escritor famoso da Assembleia de Deus. Você vai me citar uns 10. Me cite um famoso da Presbiteriana. Você vai citar uns 10 também. Me cite um famoso da Igreja Batista. Você vai citar uns montes. Me cite um escritor, um só, e não preciso mais disso, da Congregação Cristã no Brasil. Até a Adventista, que é uma seita ferrenha, tem lá um monte de escritor dela. A CCB não tem nenhum. Por que a CCB não tem nenhum escritor, ninguém lá colocando a Bíblia e explicando a Bíblia para os seus membros? Simples, porque é proibido se fazer isso. E em outro ponto, eles também não sabem fazer. Por que não sabem? Porque não foram ensinados desde tenra idade na igreja. Então nós temos um problema com a CCB muito grande de um tipo de analfabetismo teológico, não um analfabetismo de serem analfabetos, me entenda. Hoje a gente tem que explicar bem, né, as coisas que a gente está falando, porque senão as pessoas pensam que é outra coisa. Analfabetismo teológico na CCB ele é tão grande que as pessoas que estão lá, e aqui você pode dizer que não é verdade, mas é assim, eu sei que é. Por que eu sei que é? Porque eu visito as igrejas. Eu visito de vez em quando as CCBs por aí, para dar uma olhadinha de espião. Então, geralmente a pessoa não estuda a Bíblia para pregar. Olha que coisa doida. O camarada tá lá, aí diz assim, opa, eu tenho uma pregação, tá comigo, deixa comigo que eu domino. Ele vai lá e abre a Bíblia assim na hora e diz que o Espírito Santo dá a ele. Ora, irmãos, como o Espírito Santo não fará a pessoa estudar um livro que ele mesmo inspirou? Se a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o Espírito Santo
tem a maior interesse que você estude esse livro. Porque Jesus olha para os fariseus e diz, olha, vocês examinai as Escrituras porque elas testificam sobre mim. Pense bem nisso. O estudo da Escritura, o estudo sistematizado da Escritura, ele é uma coisa proveitosa e boa e necessária para o crescimento de uma igreja. Veja só uma coisa, não é porque a coisa está crescendo, a CCB tem em tudo que é lugar. Tem, é uma igreja antiga, uma igreja histórica, do ponto de vista, é uma seita, vamos dizer assim, a CCB é uma seita histórica, tá? Tem mais de 100 anos. Então, o que a gente tem aqui hoje? Nós temos hoje aqui um monte de gente defendendo, e se tiver no comentário desse vídeo aqui você vai ver, um monte de gente defendendo a CCB sem nem saber o que é que estão defendendo. Uma outra coisa assim, por falta de estudo das Escrituras, a CCB tem ali o divórcio basicamente como como é que eu posso dizer, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E se a pessoa sai de lá e vai congregar em outra igreja, ela não tem mais comunhão nenhuma com os irmãos de cá. É uma coisa doida. As pessoas dizem assim, lá a gente não as mulheres, eu vejo mulher de vez em quando dizendo aqui, lá a gente não é obrigado a usar véu, ninguém obriga. Claro que não. Ninguém põe arma em cabeça, ninguém pode obrigar nada. Entretanto, tenta tomar a Santa Ceia sem um véu, você que é mulher. Tenta chegar lá e dizer, olha irmão, cooperador, eu vou ficar aqui, mas eu vou tomar a Santa Ceia, vou ficar tudo direitinho e não vou usar o véu. Tente fazer isso. Então, por causa de primeiro ponto, é que a prova primária é que a CCB não tem um escopo teológico. Ela não tem um corpo teológico para sustentar as suas doutrinas. Se ela não tem um corpo teológico para sustentar as suas doutrinas, então, basicamente, ela não tem doutrina. Até hoje nós não sabemos se a CCB é semi-pelagiana, se ela é arminiana, se ela é calvinista, ou o que é que ela é. Ela não se sabe. Agora, nesse exato momento, hoje é dia 15 de fevereiro, alguns dias atrás, fevereiro de 2024, alguns dias atrás a CCB está mudando o estatuto dela para ser unicista. Eles vão seguir Ário na questão da trindade e unicismo. Pense bem nisso. Então nós estamos vendo a CCB fazer assim, ela nunca teve a Escritura, e ao invés de se aproximar das Escrituras, ela está se aproximando cada vez mais das heresias de Ário. Então, nós temos o primeiro ponto. Primeiro ponto é que a CCB não estuda a Bíblia, é que ela não tem um corpo de doutrina bíblica para defender, para chamar de sua. Se você quiser, você pergunte a qualquer CCBista em que você crê. Como é o batismo da sua igreja? Como é o discipulado? Como é isso? Não tem, simplesmente não tem. E não tem por um motivo simples. Não é porque questão de má vontade, é porque ninguém sabe como fazer. Porque ninguém estuda a Escritura. Basta você observar, no tempo que a Fernanda era de lá, a minha sogra também era, tudo, e aí havia uma celeuma, Fernanda vai poder falar melhor depois, quando a gente for entrevistar ela, eu e a Débora no polígrafo, né? Havia uma celeuma de dizer que a gente não podia ler o CCBista não podia ler o Apocalipse, porque poderia ficar meio biruto lendo o Apocalipse. Pense bem. Ou seja, tinha todo esse mito antigamente. Hoje ainda continua. Por quê? Um segundo ponto, porque a CCB não estuda a Bíblia, e eu posso provar. O segundo ponto é que a CCB se baseia em mitos, em questões mitológicas, para se segurar o crente. Pense bem nisso. A igreja da CCB, doutrinariamente, ela se parece muito com o gnosticismo. Não o agnosticismo, gnosticismo mesmo lá do tempo dos apóstolos. Por quê? Ela se baseia no transcendente, ela se baseia no que está fora, no transcendental, ou seja, em revelações. Não é uma base escriturística, dizer assim, olha, nós cremos nisso aqui porque a Bíblia diz isso. Não é. A CCB, a pessoa vai lá e olha os comentários desse vídeo do Nicodemos que está aqui, do reverendo Augusto Nicodemos que está aqui no nosso canal, e olha os comentários que vão vir aqui nesse vídeo, para você ver. As pessoas assim, não, Deus falou comigo grandemente lá. Como? Com a Escritura? Não, usando um irmão, usando uma irmã. Pense bem nisso. As pessoas estão lá baseadas em experiência. E a experiência era a doutrina do gnosticismo. Pense só nisso. Nós não nos baseamos, nossa fé não é baseada em experiências, irmãos. Nossa fé é baseada na Escritura.
O coração do homem é enganoso, isso é o que a Bíblia diz. Não é o que o meu coração sente que me sustenta na presença de Deus, é o que a Bíblia diz para eu estar sustentado. Então, a CCB, eu só citei duas, mas tem inúmeras provas de que ela não estuda a Escritura. E os líderes dessa seita faz de tudo para as pessoas não poderem estudar a Bíblia da forma correta. Pense bem nisso. Terceiro ponto. Qual o nome do seminário teológico da CCB? Me diga. Não tem. Não tem. Qual a academia teológica que vamos supor assim, nosso seminário é o Centro Teológico Reformado Palavra da Cruz. Aí tem um monte de seminário teológico por aí. Mas qual o seminário teológico da CCB? Qual é ele? Não tem. Aonde se formam os líderes de forma acadêmica dentro da CCB? Não tem. E isso vai criando, a CCB, aquilo que o John Stott, no seu livro Creia Também Pensar, que inclusive é como eu posso dizer, a inspiração desse canal, né, Débora? O nome Creia Também Pensar é inspirado no livro do John Stott, e o John Stott fala isso no livro dele, Creia Também Pensar. Tem uma frase dele lá que ele diz mais ou menos assim, que há hoje um altar, um totem erguido à ignorância nas igrejas gnósticas. E a CCB é uma igreja dessa. Há um totem erguido no meio do altar, no meio do púlpito da Igreja Congregação Cristã do Brasil, é um totem literalmente a ignorância. Por quê? Os líderes não têm nenhum tipo de formação acadêmica teológica. Eles podem até ter outro tipo de formação. Mas para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um obreiro verdadeiro, tem que ser um homem talhado nas Escrituras. E nós não temos na CCB nenhum homem desse tipo. Por que não? Porque a escolha... Me permita uma pergunta, você que é CCBista e está vendo esse vídeo. Como se escolhe um líder na sua igreja? Como ele é escolhido? Ele não é escolhido porque viram uma vocação nele, correto? E mandaram ele estudar a Bíblia 4, 5 anos, igual eu estudei. Não, ele simplesmente é um homem que foi erguido pelo Espírito Santo, alguém viu e levantou. E aí, irmãos, fica muito fácil. Aí você vai vendo que não se tem nenhum motivo para se estudar a Escritura dentro de um lugar desse. Então nós estamos provando por A mais B que a CCB não estuda as Escrituras de forma nenhuma. A CCB não tem um amparo teológico para estudar as Escrituras. E está provado aqui, por A mais B, que isso que eu estou falando é verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Se não gostou, comenta do mesmo jeito. E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.